Olá, você, voltando à atividade, olha, marcas de elocução. Você observou na leitura da carta que há marcas de elocução. Quando o destinatário recebe a carta, ele muitas vezes observará assim, senhor deputado. Claro que ele sabe que está se referindo a ele. Quem emitiu, quem enviou a carta, o remetente, também sabia disso. Por isso fez o vocativo, que é o chamamento. Utilizar isso algumas vezes durante a sua carta é de bom tom e é o que chamamos de marcas de elocução. Então é claro que os corretores de qualquer modalidade de carta para um concurso vestibular sabem disso e procurarão identificar na carta o que acontece. Se o aluno manifestou o seu texto em forma de carta, dirigindo-se a alguém, ou se simplesmente ele discorreu sobre um assunto. É aí que mora o perigo. Me permita usar essa expressão, esse jargão. Mas por que mora o perigo, professor? Porque muitas vezes o aluno confunde a carta com uma dissertação. Mas a carta é uma dissertação. Não. A carta é formal e às vezes informalmente uma maneira de se dirigir a alguém. Nos concursos vestibulares, ela é dotada de certa informalidade, o que não pressupõe gírias. Porque muitas vezes, por ser um pouco mais próxima da coloquialidade, os indivíduos exageram, colocando expressões idiomáticas em forma de gíria. Aí está o erro. Não se esqueça que toda redação pede que seja escrita, ela exige que seja escrita na forma culta. Sim, ela ganha vida, quase como se estivesse dizendo, eu gosto da norma culta, eu preciso da norma culta. Então você não pode cair no descrédito da gíria. Não nesse momento. Não estamos aqui dizendo que a gíria não tem valor. Tem, mas o seu valor é específico à situação na qual você está inserido. O bom comunicador, de vez em vez, usa a gíria, mas naquele momento, em específico. No cotidiano, no dia a dia e agora nessa proposta redacional, é a norma culta. Um exemplo para fechar o nosso comentário de hoje. Então você entendeu que precisamos das marcas de elocução. Muito bem. Algumas instituições de ensino superior pedem que o indivíduo faça o cabeçalho bonitinho. Então imaginem a cidade em que você esteja nesse momento nos assistindo. Faça o seguinte, tenha a folha de papel. Então, imediatamente no comecinho dela, mas no comecinho mesmo, coloque ali. Eu colocarei Curitiba porque gravamos aqui. O estúdio da TV Paulo Freire se localiza na cidade de Curitiba. Então, Curitiba, vírgula, data. Hipoteticamente uma data de hoje. Curitiba, vírgula, data de hoje, de que mês? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro? Sim, coloque ali, de 2007, de 2008, conforme for isso. Ponto. Na linha seguinte, não se pula a linha. Imediatamente, chame o indivíduo. No meu caso, senhor deputado, vírgula. Eu poderia ser mais próximo e dizer caro parlamentar. Aí eu creio que ele poderia entender o caro também como algo valioso e pejorativo. Melhor deixar o caro de lado, mas valeria a pena sim. Na linha seguinte, você imediatamente abre seu texto fazendo o parágrafo. Quantos dedinhos para o parágrafo, professor Marlos? Um dedinho ou dois dedinhos? Não. Dê uma olhada discreta no tamanho do dedinho da pessoa que está ao seu lado agora. Olhe para ela. Veja. Alguns indivíduos, muitas vezes, são simpáticos e são dotados de grandes mãos, jogam tênis sem raquete. Estamos brincando, é claro, é uma bobagem. Mas cá para nós, o que vale a pena aí é o bom senso. Nem um dedinho, nem dois dedinhos, mas sim o bom senso. Uma marca de parágrafo. A partir daí, discorra o seu texto, entendendo que a delimitação de linhas pressupõe tudo. Então eu tenho 15 linhas? Sim. O que contou nas 15 linhas? O cabeçalho, o vocativo e a carta propriamente dita. Tudo isso foi contabilizado. E o desfecho? Eu faço o que com o desfecho? Vai até o final, escreve. Na última linha, você se despede com um atenciosamente padrão ou com um grato. Por que grato? Porque ele leu a sua carta, o seu pedido, a sua reivindicação, o seu questionamento. Serve muito bem. Ponto. E fechou aí. Não assina, não coloca nada. Essa é a carta padrão. Um exercício para você fazer. Fechando o nosso programa, então, um bom exercício. Uma das grandes polêmicas em forma de carta. A UFPR Litoral solicitou agora na metade do ano que os indivíduos, os seus candidatos, escrevessem uma carta ao governador Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, pedindo a Sérgio Cabral explicações sobre a grande defesa dele da descriminalização das drogas, principalmente da maconha.
polêmico tema, e a UFPR não induziu o aluno a escrever a favor ou contra a liberação das drogas, ou a descriminalização, descriminar, retirar da ideia de crime, mas que o aluno se posicionasse sobre a fala, a posição, a forma de conduta de Sérgio Cabral. Grande polêmica, interessante. Mas o exercício não é esse. O exercício é o seguinte: apresentador de TV, emissora com maior índice de audiência, segundo Ibope, Rede Globo, apresentador de um programa, Caldeirão do Huck, ex-Luciano Huck, está em São Paulo, tem seu Rolex, isso aqui não é Rolex, não se preocupe, tem seu Rolex roubado. Então, escreve uma carta, a carta é publicada pelo jornal Folha de São Paulo, pensamentos quase póstumos, dá a intenção ou dá a entender de que ele foi assassinado. As pessoas ficaram preocupadas, não se tratava disso, era a queixa dele contra a violência em São Paulo. Polêmica, 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 revista Veja faz páginas amarelas, revista Isto É publica na capa, ele merecia ser roubado, tudo isso formatado. Folha de São Paulo, inteligentemente, pede a Ferrez. Quem é Ferrez? É um rapper, é um escritor do Capão Pecado, do Capão Redondo, favela de São Paulo. É alguém que veio das entranhas da favela, dizendo o seguinte, que não era bem assim. Ele escreve um conto intitulado Correria. O Correria é o sujeito que teria roubado Luciano Huck, ali na garupa da moto. Polêmica aberta, o exercício é, localize no site, vá até a internet, por favor, qualquer desses sites de busca, trarão para você a carta original de Luciano Huck, a carta de Ferrez. O exercício é, em um texto de 10 a 15 linhas, escreva uma carta concordando com Luciano Huck ou discordando dele. Se não quiser, escreva uma carta para o Ferrez, concordando com o Ferrez ou discordando do Ferrez. Professor, eu posso deixar uma dúvida ao final da minha carta? Sim. A carta é a única tipologia textual que aceita uma interrogação em seu desfecho. Por que ela aceita? Porque ela é escrita a alguém que certamente lerá e a responderá, ou poderá respondê-la. Daí a importância da carta. Qual é a expectativa de cartas aparecerem agora nesses concursos vestibulares? Enorme. Enorme porque a carta tem um valor sempre relevante quando se quer buscar opinião. E é na carta que você coloca opinião. Então é muito simples, esse é um exercício interessante para fazer. Comente agora com o seu professor, com a sua professora, busque alguém que possa te ajudar nesse sentido e ao escrever a carta e depois submeter a correção, você terá, é claro, explicações sobre qual é a melhor forma de tratar do assunto. Um aspecto importante, reporte-se ao texto base. Criticando ou defendendo Luciano Huck ou Ferrez, faça uso dos textos. Por isso é bom ter os dois. Porque para você criticar Ferrez e defender Luciano, terá que se fundamentar no que Luciano escreveu, no que Ferrez escreveu. E vice-versa também. Para questionar Huck, você terá que se calcar, que se embasar na carta de Ferrez e conhecer a carta de Huck para questioná-lo. Bom trabalho, bom encontro com a língua portuguesa. Exercite essa proposta, vale a pena mesmo e ela é quentíssima. E outra dica, já apareceu em alguns vestibulares aqui de Curitiba, neste começo de etapa, quando os vestibulares pipocam, entre aspas, em todos os lugares. Obrigado pela companhia, grande abraço, bem-vindos ao Projeto Eureka.